Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre formatos de porcelanato. As peças estão ficando cada vez maiores, mas será que quanto maior, melhor? Ou tem um lado negativo de peças grandes? Elas geram mais desperdício? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se liga só. Muito bem, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui no canal eu mostro alguns projetos e falo de assuntos ligados a interiores, que nem o vídeo de hoje. Então, se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações, que é muito importante para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, clica aí no sininho e dá um joinha pra gente, por favor. Hoje é um pausa pro café, esse quadro que fazia tempo que eu não fazia. É um momento em que eu paro para tomar um café e conversar com vocês sobre algum assunto. E a ideia pro vídeo de hoje veio de um questionamento que um cliente meu fez ontem pra mim, perguntando se era normal a loja de porcelanato tá fazendo um orçamento com mais de 20% a mais de metragem em relação ao tamanho do ambiente do apartamento dele, né? E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, antes de falar sobre esse caso específico, eu quero falar um pouco sobre os tamanhos de porcelanato. Quando a gente começou o escritório aqui uns 12 anos atrás, os porcelanatos tinham formatos menores. Ainda era mais ou menos comum você achar 60 por 60, 60 centímetros por 60 centímetros, uns quadrados assim, que você ainda vê em algumas lojas de construção e tal, mas em lojas mais especializadas você já nem encontra mais esse tamanho porque é considerado muito pequeno hoje em dia. Na época já tinham os formatos 60 por 1,20, que eram considerados grandes, normais. Hoje em dia a gente já considera o 60 por 1,20 quase que pequeno, porque os formatos 90 por 90, 1 por 1, 1,20 por 1,20, 1,50 por 1,50 ou as lastras, que são aqueles formatos gigantes que tem mais de 1,80 de altura, foram ficando cada vez mais populares. Mas daí vem essa dúvida que eu estou levantando no vídeo de hoje. Será que quanto maior, melhor? Será que tem alguma desvantagem? Bom, em primeiro lugar, o metro quadrado dessas peças maiores já é um pouco mais caro por si só. Se você vai comprar uma peça, digamos, de 60 por 1,20, que custa 250, é normal que a versão dela, 1,20 por 1,20, custe 350. E não estou falando ela é mais cara porque ela é maior. Eu estou falando por metro quadrado, né? A mesma área custando um valor mais alto porque é uma peça maior. Então você tem esse custo a mais só por ser uma peça mais difícil de ser fabricada, o custo por metro quadrado dela é maior. Ela tem um outro custo adicional que é o material de assentamento. Você vai precisar de uma argamassa especial que também é mais cara quando você usa para grandes formatos. Tem argamassas especiais para grandes formatos. E outra coisa é a mão de obra. Quando um azulejista está sozinho, ele consegue facilmente colocar uma peça de 60 por 60, até 90 por 90, mas 1,20 por 1,20 necessariamente ele vai precisar de um ajudante. Então você precisa contratar mais gente. A mão de obra acaba sendo um pouquinho mais alta também. Agora, um outro ponto que é pouco mencionado e é o que eu vou falar no vídeo de hoje é o desperdício. Quando você compra uma metragem de porcelanato, é normal você comprar um pouquinho a mais. Digamos que você tem 100 metros quadrados. É super normal você comprar 110 metros quadrados, porque eventualmente alguma peça pode se quebrar, né? Obra não é o lugar mais seguro do mundo, lógico que todo mundo tenta evitar isso o máximo possível, mas eventualmente acontece de uma peça quebrar. Outra coisa que é muito comum, que na verdade acontece sempre, é o tamanho do seu ambiente não ser exatamente o encaixe perfeito de todas as peças. Nas bordas, você vai precisar recortar algumas peças para encaixar certinho, né? Por isso que depende também do formato da sua sala. Se você tem uma sala quadrada, é menos problemático. Se você tem uma sala redonda, por exemplo, você vai precisar fazer muitos cortes nas bordas. O caso desse meu cliente, onde teve mais desperdício, foi no terraço, que ele tinha uma parede assim, diagonal, e daí muitas peças são cortadas por causa disso e acabou gerando mais desperdício. Agora imagina comigo, se você está colocando pecinhas pequenas, digamos de 30 por 30, e daí na bordinha você precisa fazer um recorte,
Ah, a bordinha sobrou um espacinho de 20 centímetros para pôr a peça de 30 centímetros. Ou seja, você vai usar 20 centímetros e vai sobrar 10 centímetros da sua peça ali. 10 centímetros por 30 centímetros. É uma bordinha bem pequena que vai sobrar. É pouca metragem de material que vai sobrar. É uma sobra mínima. Agora imagina que você tem uma peça de 1,20 por 1,20 e no final sobrou aqueles 20 centímetros para preencher. Você vai sobrar com 1 metro por 1,20 em cada peça. É muita coisa que vai sobrar. Lógico que às vezes você pega esse pedaço que sobrou e você consegue encaixar em outro lugar, mas nem sempre. Às vezes sobra mesmo. Quanto maior a peça, mais material vai sobrar. Então, no caso desse meu cliente, deu mais de 20% de sobra, né? E ele questionou que não é muito, não só pelo valor, mas porque é material desperdiçado. Eu não gosto de jogar material fora, coisa que eu estou comprando. No caso de valores, só de material extra, esses 20 e poucos por cento a mais que ele vai ter que comprar, dava mais de 6 mil reais. Então é uma diferença bem relevante. Daí eu falei para ele, vamos rever então tanto a paginação quanto o tamanho das peças. Daí eu tive uma ideia e é isso que eu vou mostrar para vocês. Como ele já tinha gostado daquele produto, daquela cor, daquela textura e tudo mais, eu pensei em usar a mesma peça, só que mudar a paginação e fazer em pedaços menores, especificamente para o terraço, para ter um encaixe melhor e desperdiçar menos material. Dá uma olhada nessa conta que eu fiz aqui. Eu vi o número total de peças inteiras que eu ia precisar nesse terraço, sendo 1,20 por 1,20. Seriam 6 peças inteiras, que não precisaria recortar nada, e 8 peças que eu ia precisar recortar de algum jeito, usar um pedaço aqui, sobrou um pedaço ali, joga para o outro e tal, 8 peças que eu precisaria recortar. Um total de 14 peças. Como é 1,20 por 1,20, é 1,44 metros quadrados por peça, deu um total de 20,16 metros quadrados para um terraço de 15,3 metros quadrados. Ou seja, nesse ambiente, é o ambiente que teve maior desperdício, a gente está falando de 32% de desperdício. E aproveitando o máximo possível, né? Sobrou um pedaço aqui, joga lá, tal, não sei o que, remaneja. Mesmo assim, 32% de desperdício só nesse ambiente que tem essa parede na diagonal. A ideia que eu tive foi o seguinte: pegar essa peça quadrada e cortar em 4 peças de 30 por 1,20, fazendo um formato de régua. E essa régua a gente faz ele meio como se fosse um tijolinho, assim, meio em escadinha, e como é diagonal, a gente vai conseguir ter um aproveitamento melhor dessas peças na diagonal. Então, pedaços inteiros, né, já desses recortes de 30 por 1,20 que eu ia usar. Usaria 29 inteiros e 14 eu ia precisar cortar um pedaço ali, remanejar do outro lado e tal. Ou seja, eu teria 43 pedaços de 30 por 1,20, que são 10,75 peças inteiras de 1,20 por 1,20. Como eu não posso comprar 0,75 peças, eu tenho que comprar uma peça inteira, seriam 11 peças inteiras de 1,20 por 1,20, que dá 15,84 metros quadrados para aquele ambiente que tem 15,3 metros quadrados. Ou seja, agora eu tenho um desperdício de só 4%, mudando o formato, fazendo peças menores e mudando a paginação nesse piso, para vocês verem como o formato faz diferença. Não só o metro quadrado de peças grandes é mais caro, a argamassa é mais cara, a mão de obra é mais cara, mas o aproveitamento das peças também é mais difícil. Lógico que eu acho que fica muito bonito, principalmente em ambientes mais amplos, você vê menos rejunte, você vê menos junção de peças, né? Fica mais limpo, o ambiente fica mais amplo. Mas tem esse porém de você desperdiçar muito mais material. Nesse terraço, eu acho que vai ficar até bem interessante essa paginação diferente, e a gente vai usar esse material em outros lugares, daí vai manter 1,20 por 1,20. Tem um porém aqui. Quando a gente está falando de grandes formatos, nesse caso 1,20 por 1,20, geralmente as peças vêm em pares. Então, eu falei aqui que eu ia precisar 11 peças. Eu não lembro especificamente desse produto se eles vendem peças unitárias ou se vendem em pares. Mas se vierem em pares, eu vou ter que comprar 12 peças e não 11. Mesmo assim, eu teria daí uma perda de 14% e está muito melhor do que os 32% que eu tinha antes.
Então, lembra que quando você tem grandes formatos, só de você comprar as peças de duas em duas, você já também tem um desperdício aí, porque às vezes pode sobrar uma peça inteira e uma peça inteira às vezes já é bastante coisa, né? Essas peças que são caras, que às vezes custam 400, 500, R$ 1.000 o metro quadrado, você desperdiçar 1,44 metros quadrados é bastante dinheiro. Então esse é o assunto que eu queria falar com vocês hoje, de formatos de porcelanato e os custos que estão embutidos quando você escolhe formatos maiores. Não estou desencorajando você a escolher formatos maiores, mas é algo para você levar em consideração e fazer uma escolha mais consciente. Então espero que tenha ajudado você na sua escolha. Se você gostou desse vídeo, já deixa um gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!